Você já imaginou como a inteligência artificial vai afetar o direito? No começo desse ano de 2023, um assunto recorrente no mundo é o avanço da inteligência artificial. As discussões vão desde como a inteligência artificial generativa funciona, passando pelos seus benefícios e principalmente pelos diversos receios que essa nova tecnologia pode trazer. Afinal, será que a máquina vai ficar mais inteligente que nós, seres humanos? Enfim, essa é uma discussão longa que trago aqui para o Juridicast dentro do contexto jurídico. Afinal, qual é o impacto da inteligência artificial generativa no direito? Eu sou o Leandro Ramos, esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, que hoje tem um episódio muito especial. Chegamos aqui no episódio de número 150, e não é pouca coisa. E só alcançamos esse número por conta de você, ouvinte, que nos acompanha semanalmente nos programas, e também pela participação dos nossos convidados, que sempre enriquecem muito as nossas discussões. E para fazermos hoje um programa especial, tenho o prazer de receber no Juridicast dois convidados. O Alexandre Zavaglia, que é advogado, escritor, professor, conferencista e um grande especialista em tecnologia aplicada ao direito. E também recebo aqui o Wallace Sintra, que é um consultor sênior de soluções tecnológicas para o direito da Thomson Reuters. Alexandre e Wallace, sejam muito bem-vindos ao Juridicast. Olá, Leandro. Grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês, junto com o Wallace, que é um parceiro aí de muitos anos, ajudando a desenvolver essas soluções em conjunto, e te parabenizar pelo podcast, que tem ajudado muito essas questões culturais do nosso mercado, a trazer informações relevantes, ao mesmo tempo o que de verdade está acontecendo, né? Trazendo quem efetivamente está fazendo e discutindo essas questões. Olá, Leandro, olá, Zavaglia, e olá você que nos ouve agora. Quero te agradecer, Leandro, pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui para falar de um assunto que eu mal vi a hora de acontecer, porque a Thomson Reuters ela tem trabalhado há mais de 20 anos com inteligências artificiais para o direito. E a gente vê agora o sonho de décadas se realizando, e a gente agora tem a oportunidade de poder compartilhar quais são os impactos, os ganhos que isso tem para a nossa área, para a área do direito. Bacana, gente. E para a gente começar aqui o nosso episódio, vou ser bem objetivo aqui. O quanto que a inteligência artificial generativa pode impactar o direito? A grande diferença entre essa IA generativa e tudo que a gente tem utilizado até agora, né? Porque até hoje a gente tem um grande desafio da inteligência artificial, que essas bibliotecas, né, como ela foi treinada na parte de linguagem, porque a inteligência artificial, na verdade, não é uma coisa só, né, você tem várias técnicas, né, computação visual, né, reconhecimento facial, você tem automação aí, né, para os robôs, pensar como é que eles vão se mexer, e tem a nossa parte do direito que chama processamento de linguagem natural, que é entender a linguagem, né, entender, escrever. Então a gente teve um desafio que tudo isso era em inglês. Então, algumas empresas aqui no Brasil, escritórios, né, trabalharam muito nesses últimos 5 anos para a gente conseguir criar uma biblioteca de inteligência artificial em português, né, vamos dizer assim, para sintetizar aí para o nosso público aqui, né, e isso foi possível porque a gente tem uma grande quantidade de dados abertos aqui, a gente tem mais de 80 milhões de processos, né, com dados abertos, então a gente tinha um volume que a inteligência artificial, na verdade, ela não é a mesma coisa que uma inteligência humana, né, é uma inteligência de máquina, é diferente, e ela é baseada num conjunto de dados que ela vai entender um padrão e vai nos indicar, olha, conforme esse padrão, né, qual é a maior probabilidade de você agir de uma maneira para isso dar certo. Então, você é da área do marketing aqui também, você sabe, né, qual é o perfil da pessoa, qual é a propaganda, a comunicação que dá mais certo para aquela pessoa. Então, no processo é assim também, né, pegando os processos judiciais como exemplo, como é que a gente entende essa massa de processos? Olha, o padrão de processos dessa natureza, né, desse tipo, nesse lugar, costuma ter acordos, né, desse valor, costuma ter condenação em função desses critérios. Então, isso tem nos ajudado bastante, muito mais do que decidir no nosso lugar, a entender melhor o problema, né? E a generativa, a diferença é que ao invés de treinar nessas bases que a gente tinha e demorava muito para fazer, as grandes empresas, as big techs, né, pegaram todo o dado aberto que tem na internet e começaram a classificar e organizar tudo isso. Então, eles resolveram um problema muito grande de linguagem, de a gente não precisar mais treinar a linguagem para tudo, né, como a gente fazia, porque essa quantidade massiva de dados começou a entender o contexto, né, mas no fundo, o que ela faz? Ela tem uma probabilidade de falar, primeiro, qual é a informação mais precisa para aquela situação e, de outro lado, qual é a melhor frase ou qual é a melhor próxima palavra daquele texto. Então, é probabilidade. Mas a gente ainda tem um desafio, por exemplo, que o GPT-3, a base é de 2021. Então, você tem 2 anos aí que não tem de informação naquela base, né? Tem uma defasagem, né? Tem uma defasagem. E a outra coisa também é o seguinte, vamos pensar lógica aqui de sistema. Os livros aqui da Thomson Reuters, da Revista dos Tribunais, por exemplo, não são abertos, certo? É uma base
fechada? Essa base não está lá no ChatGPT. A jurisprudência, que as grandes empresas aqui no Brasil estão muitos anos aí classificando tudo mais, judiciário também, ela está lá, né, no que está aberto, mas de forma desconexa, não está organizada que nem. Então, assim, se a gente pensar no direito, uma base de uma petição, é um e-mail para um cliente, né, um contrato, bem, ela vai funcionar legal. Agora, para documentos mais profundos, ela não tem dado para fazer isso dessa maneira, né, pelo menos por hora, né. Então, a gente tem um avanço muito grande de leitura, né, de ter uma tecnologia agora para nos ajudar a ler muita coisa, especialmente em português, e nos ajudar com uma base para fazer muita coisa interessante, mas é uma base. E a gente vai falar um pouco mais aí depois do Wallace, quais são os cuidados e quais são os riscos também de a gente usar essa tecnologia como ela está hoje. É isso aí. Eu começaria, Leandro, dizendo o seguinte, para a gente poder entender como que funciona a inteligência artificial, acho que é interessante a gente colocar aqui para quem nos ouve que ela é diferente das anteriores por dois motivos básicos. Primeiro, porque ela não faz um link com uma informação pré-existente simplesmente, não. Ela trata a informação, ela trabalha a informação, ela tem capacidade de trabalhar a informação. E segundo, porque é a própria estrutura dela. Ela é feita com uma estrutura de rede neural, similar ao do ser humano. Então, o que significa? Não é um core de processamento, sabe, de tomada de decisão, não, são vários. Então, para fazer um exemplo aqui e todo mundo poder entender, que roupa eu vou vestir hoje? A inteligência artificial ela vai conseguir entender, primeiro, no microprocessamento, a temperatura do local em que eu estou, o local em que eu estou e que tipo de roupa que se usa naquele lugar, o que eu tenho no meu guarda-roupa que são escolhas, é o que o Zavagli acabou de colocar, é o que tem de dado ali dentro. Então, esses microprocessamentos formam uma decisão. E essas microdecisões, elas vão formando com o autoaprendizado da máquina uma espécie de personalidade. Isso significa que você pode ter condições de utilizar a máquina para ela incentivar a sua própria forma de pensar e a sua especialização. Isso significa que cada vez mais a gente vai ter especialização no mercado. E isso vai aumentar exponencialmente as condições dos escritórios de advocacia serem, de fato, diferenciais para os clientes deles. Então, impacta a inteligência artificial generativa em várias formas, desde o cliente procurando informação na internet. Pode esperar você que é escritório de advocacia que o cliente já ligue depois de uma pesquisa que vai trazer dados muito mais profundos, sabe? De estatística, de probabilidade de ganho. Ele vai ligar para o advogado já num nível muito maior. Então, o próprio advogado já começa, não com uma consultoria básica, olha, deixa eu te explicar o que é o direito trabalhista, o que é uma cláusula de exclusividade. Não. O próprio mercado da informação ela vai ser disseminada. Isso vai elevar o patamar. Então, como é que você se diferencia? Sendo muito mais especialista nisso. Então, a confecção de peças vai ser algo muito mais simples com a inteligência artificial, mas muito mais simples do que se vê hoje. Até por parte dos juízes, elaboração de decisões, sabe? Tomada de depoimento. Só vou falar isso para esse meu primeiro compartilhamento aqui de informações. Acabaram de lançar, por exemplo, baseado na inteligência artificial, um aplicativo que você pode visualizar a pessoa do outro lado, em outro país, e você fala no seu idioma, ela ouve no idioma dela. E já traduz automaticamente. Inclusive, já movimenta os seus lábios para acompanhar o que você está dizendo naquele idioma. Sabe o que isso significa? Um juiz pode tomar um depoimento de uma pessoa no outro país sem precisar de intérprete. Então, a comunicação, gente, ela vai ser muito mais fluida. O escritório de advocacia, o departamento jurídico pode conversar com a matriz, com o cliente, do outro lado do mundo, em mandarim, japonês, cada um falando o seu idioma. Olha como a quebra de barreiras vai trazer novos horizontes. Então, é muito importante ter uma visão ampla para a gente poder não se perder no espaço e a gente se manter relevante. E aí, né, Leandro, isso que o Wallace está falando, né, porque sempre a gente olha isso, como é que ele vai fazer minha petição, né, que é super avançada, mas talvez não é ainda esse o foco, né, nesse momento, dessa tecnologia, né, pelo menos no estágio onde ela está. Então, imagina, por exemplo, né, se você puder colocar ali, gravar todas as suas reuniões no escritório, né, e ela já degravar, ela já transformar tudo isso em texto e depois você puder pesquisar na sua base. Poxa, que reunião mesmo que eu falei daquele assunto, né? Que reunião que a gente estudou uma tal jurisprudência. Então, essa questão da linguagem, né, é uma questão muito importante para a gente, primeiro, ler essa quantidade de informação e achar alguma coisa dentro dessa informação, como a gente já viu, né, nos buscadores e tudo mais,
mas agora em bases mais qualificadas, a gente poder transformar, né, voz em texto, texto e voz, e a gente poder falar, poxa, quem falou isso, me destaca aqui num texto todas as frases de quem falou esse assunto, por exemplo. Então, a gente tem uma camada de linguagem junto com a automação que vai ajudar a gente a fazer algumas tarefas, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu estava falando, a gente tem que tomar certos cuidados e não achar que ela ainda faz tudo, né? Porque, até hoje, né, a gente trabalhando com inteligência artificial, quando ela não sabia, né, quando ela não entendia um assunto, ela parava ali. Mas agora, as empresas estão usando uma outra forma de entregar, que é deixar responder de qualquer jeito, que alguns estão chamando de alucinação, né? Então, todo mundo que já perguntou, fez alguma coisa ali, né, já viu. Pesquisa você lá no ChatGPT, né? Você vai ver que aparece uma coisa totalmente maluca, né? O meu, por exemplo, não tem nada a ver, né? E várias pessoas também. Então, você tem que tomar muito cuidado, e aí tem uma brincadeira que é o seguinte, o ChatGPT hoje, para essas tarefas que tem um maior valor agregado, ele deve ser usado para quem entende do assunto, que é como se fosse um tradutor de inglês e português que a gente usa aí normalmente, né? Você tem que ter uma noção da língua, concorda? Não dá para você traduzir e mandar para outra pessoa. Ao pé da letra, né? Porque você sempre tem uma coisa para corrigir, né? Então você tem que ter uma noção do negócio para você usar. Então quando a gente usa os aplicativos ali de mapa para o carro, às vezes ele te manda para um lugar maluco, você sabe que é perigoso e tal, você fala, não, esse aqui eu não vou, eu vou reto, entendeu? Então você tem uma noção ali, você vai navegando. Então, como ele traz muita coisa que parece, né? Traz o link, traz uma data e tal, às vezes parece que é um texto super correto e você vai checar as fontes, elas não existem, entendeu? Então você tem um problema ainda que essa base, né? Ela é mais antiga, como você tem muito dado, ele ainda não tem essa acuracidade, quer dizer, ele não tem essa precisão ainda no dado, então esse é um problema que a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que ele é muito mais uma base de texto e ajudar, né, todo o tempo de montagem, a ideia de um fluxo, tudo mais, para de fato a gente continuar o nosso trabalho de trazer a parte técnica, jurídica e todas essas informações mais qualificadas, né, e por outro lado a gente tem ainda um grande problema de segurança da informação, entendeu? Não sei se vocês viram, teve um caso de uma grande empresa de tecnologia, né, há 2 semanas atrás, porque assim, como ele não tem todos os textos, como que as pessoas estão fazendo para isso funcionar melhor, né? Você sobe lá 2, 3 petições suas, né, e você fala, olha, com base nessa aqui faz uma quarta, entendeu? Melhorando isso. Aí ele faz, porque ele tem lá um guia, né, de como que você quer que ele segue. Então, o que as pessoas da empresa fizeram? Eles pegaram dados sensíveis da empresa, resultados da empresa e tudo mais, subiram no ChatGPT e falaram, faça a minha apresentação. Só que fazendo isso, eles subiram os dados que são sigilosos da empresa nessa base. E aí ficou público. E aí ficou público dentro lá da empresa. Agora, quem vai ter acesso, quem vai usar, como isso vai ser usado para até, né, porque no final das contas, o grande ponto é, essa IA generativa, ela não cria nada de novo. Ela tem sempre um parâmetro dado passado, então ela junta um pedacinho de cada coisa para mudar, para criar esse texto, né? Que é uma lógica de probabilidade, qual é a melhor frase, qual é a melhor palavra. Então, é sempre de alguém. Então, você tem um problema em direito autoral muito forte, porque ele está pegando isso de alguém, né? Você tem esse problema da segurança, de você subir suas informações são relevantes, e você tem essa questão dessa alucinação, que nem sempre ela fala aquilo que é verdade. Então, a gente tem muita coisa que vai acontecer e vai ser muito interessante no futuro, mas por hora, né, a gente tem que entender quais são as tarefas que ela é capaz de fazer, né, de forma satisfatória, quais os cuidados de governança que a gente tem que ter ainda nos escritórios e departamentos jurídicos, né, mas como o Alice falou, eu acho que tem um lado positivo gigantesco e muita coisa a ser melhorada, mas por hora a gente tem que tomar certos cuidados. E aí, gente, uma pergunta que natural surgir no meio dessa discussão toda, que é, o ChatGPT, ele vai substituir o advogado? Em algum momento, né? Olha, é uma excelente pergunta. Ele não vai substituir. Como é que a gente pode saber isso? Vamos olhar para o lado. A IBM, ela publicou na semana passada um estudo interno que ela prevê que ao final de 5 anos, se tudo ocorrer bem, eles devem reduzir em 7 mil funcionários. Eles têm mais de 20 mil funcionários. É cerca de 1/3. Então, pegando uma empresa de tecnologia, uma empresa que vai usar ao máximo, ela tem essa referência. Vai acabar com os consultores, os tecnólogos? Não vai. Mas que vai otimizar o serviço, que vai fazer com que a gente tenha muito mais performance, com que a gente seja muito mais assertivo, isso vai. Isso ao final de 5 anos é uma perspectiva da IBM. Então, o que a gente pode esperar para o nosso segmento jurídico?
a gente pode esperar que a gente tenha também ganhos de eficiência, melhoria de performance, isso automaticamente gera redução de custos e ampliação de negócios. Aí que está o ponto para a gente não ter nenhum tipo de redução. A gente tem que ser mais produtivo. Então, o advogado tem que ter em mente que ele precisa fazer mais com menos para ele poder se manter nesse novo mercado. Então, ele tem que dominar muito bem, Leandro, esse tipo de tecnologia para ele poder aumentar a produtividade dele, atender com excelência a maior quantidade de clientes dele. Esse é o advogado que, sem dúvida alguma, não vai ter nenhum tipo de impacto com essa tecnologia, a não ser os positivos de ter uma qualidade de vida melhor, um resultado melhor e ele ter uma condição de atender muito mais cliente do que ele atende hoje. E outro ponto, né, assim, que a gente sempre tem que colocar, porque também todo mundo coloca essa conta na inteligência artificial, né, mas a gente tem um lado que pouca gente fala que é de automação, que é a criação desse ambiente, de automatizar essas tarefas burocráticas que a gente faz. Então, é um conjunto de estratégias que se utiliza de automação e inteligência artificial. Então, vamos pegar, por exemplo, o PJE, o processo judicial eletrônico. Quando eu comecei a advogar aí 25 anos atrás, né, hoje até estava dando uma aula de manhã, estava contando isso aí para os alunos, e aí, você imagina, né, a gente ia lá com um caderninho para pegar na mão, não tinha nem sistema ainda no cartório lá para você pesquisar quando eu estava no estágio, né, e aí você tinha todos os processos físicos, então você chegava lá, uma pessoa tinha que falar processo tal, ela tinha que ir lá dentro, achar o processo, 5 minutos, acha o processo, abre o processo, página por página para ver o andamento e falar, esse aqui, tá bom, agora esse outro processo. Então eu chegava com uma fichinha lá, 20, 30 processos por vara, você passava 2 horas fazendo isso, certo? Então hoje o próprio advogado sobe lá os documentos, você não precisa mais um funcionário para autuar esse processo, né? Você não tem esse funcionário mais que vai perder esse tempo burocrático de achar o documento, de ficar lá indo nas páginas, mas você tem outras tarefas de valor agregado, que é dar o andamento do processo, né? De fazer o processo tramitar. Então, só a automação, e aí nós não estamos nem falando de inteligência artificial nem ciência de dados, do processo eletrônico, segundo dados do CNJ, diminui 50% em média o tempo de duração do processo. Então, veja, qual é o impacto disso na economia, né? Para as pessoas, até para o honorário ser mais rápido, né? Tirar a impunidade, tudo mais, ele é gigantesco. Então, você tem um lado que é automação, criação desse ambiente, as tarefas. Então, antes a gente marcar uma reunião, tinha toda uma burocracia, ligava para outra pessoa que nos ajudava a fazer isso. Depois, um falando com o outro no WhatsApp, você já manda lá o invite na hora, já está lá a reunião feita. Até você pedir para outra pessoa, você mesmo já manda e já está feito, né? Então, a gente tem que entender, tem várias tarefas burocráticas que a gente faz no dia a dia que, de fato, elas vão utilizar mais tecnologia, que vai nos ajudar a fazer isso acontecer, e essas funções vão deixar de existir, porque ao mesmo tempo que a empresa que o Wallace falou disse que vai dispensar para determinadas funções, certamente ela vai contratar para outras, e podem ser até números até maiores do que essas pessoas. Então, o que a gente tem que olhar na nossa carreira, né? O que do meu dia a dia é repetitivo, é objetivo, né? Isso vai ter mais tecnologia, e a gente vai ter menos gente fazendo isso de forma mais estratégica. Mesmo assim, o robô não faz nada sozinho. Alguém tem que pensar como fazer, qual é a lógica. Sim. E aquilo que é mais subjetivo, que tem mais questões factuais, que tem menos padrão, né, menos casos, vai continuar sendo do jeito que é. E a gente vai usar mais tecnologia para interação com o cliente, para a gente fazer um documento colaborativo, né? Então, mesmo assim, a gente vai usar tecnologia, mas num outro perfil, de colaboração, de organização da informação. E aquilo que é mais repetitivo, então a gente não vai acontecer. Então, a gente tem que olhar, né, para o nosso ambiente de trabalho e entender como é que a gente se prepara para essa mudança de paradigma na forma como a gente vai entregar o serviço jurídico. E aí, Alexandre e Wallace, que conselho vocês dão para quem exerce hoje tarefas que são repetitivas, tarefas que provavelmente nos próximos meses e anos serão eventualmente desempenhadas por plataformas de inteligência artificial? Olha, Leandro, a gente sempre discute, né, que quando a gente fala de tecnologia, a gente tem 2 impactos principais no direito. Tá. Um é no próprio direito material, né, que é o que muito sempre se falou com essa ideia de direito digital, né? Porque a sociedade está usando tecnologia, o mercado está usando tecnologia, e isso está impactando todas as áreas do direito. Então você tem home office, você tem um novo problema aí relacionado a conflitos na justiça do trabalho. O que é hora extra, o que não é, né? Você tem o patinete na rua que está no direito administrativo, você tem o crime cibernético, você tem a herança digital que está lá no civil, o contrato digital. Então, primeiro, isso traz um monte de oportunidade nova de trabalho que não existia, e o advogado nunca vai acabar, porque com tudo isso acontecendo, toda essa revolução, vê agora marco legal aí da inteligência artificial na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, né? Cada dia
são problemas novos desafios de criar modelos de negócios. Então, a gente tem um lado de muita oportunidade com a tecnologia e pouco se fala sobre isso, né? Então, como é que a gente se prepara e entende a tecnologia não para ser programador, mas porque cada vez mais os nossos clientes vão precisar que a gente entenda, né? Para ajudá-los a usar da maneira correta e para ajudá-los a realmente criar novos modelos de negócio, novas receitas e oportunidades. Esse é um lado importante e que pouco se fala. E o outro lado, que é a tecnologia para prestação de serviços jurídicos, né? É também como é que a gente entende o nosso ambiente, porque é uma discussão, é uma mesa que cabe em todos os perfis. Então, assim, tem advogado que gosta mais de sentar com os programadores, como eu, né? Trabalho com o Wallace aqui, a gente desenvolve aí alguns sistemas e tal, entende das pessoas, né? Dos advogados, o que eles precisam e tenta criar isso. Tem aquela pessoa que fica como tradutor dos dois mundos, tem aquela pessoa que é um usuário avançado que faz as pesquisas e tal. E tem aquele advogado que também não gosta de tecnologia, mas ele sabe o problema, ele sabe o que perguntar, né? Então tem lugar para todos. Então a gente tem que entender como é que a gente forma o nosso time para extrair o melhor valor dessa tecnologia, e a gente sempre vai precisar de alguém do nosso ambiente que vai ter que entender bem para a gente aplicar certo, perder menos tempo, né? Escolher a tecnologia certa, para justamente falar, olha, o que é objetivo e repetitivo nós vamos fazer dessa maneira. Nós vamos colocar um time aqui estratégico e a gente vai automatizar determinadas tarefas com todos os cuidados aí e também os cuidados com a ética profissional. E de outro lado, como é que a gente vai criar esse ambiente colaborativo, né? De experiência do cliente, né? De relacionamento, de gestão do conhecimento. Então, é a gente de fato nos aprofundar na tecnologia, não para ser programador, porque isso nós nunca vamos ser, né? São anos aí para isso acontecer, mas porque de fato a tecnologia vai impactar tanto a nossa técnica jurídica, o nosso conhecimento jurídico para ajudar os clientes, né? Como de outro lado para usar todas essas ferramentas aí da melhor maneira possível e a gente conseguir acompanhar toda essa evolução aí e velocidade do mercado. O conselho que eu poderia deixar para quem trabalha com atividades repetitivas é especialize-se. E especialize-se numa área de relevância para o seu cliente. Eu vou falar uma coisa, Leandro. Eu estudo por mim mesmo e ainda vou fazer faculdade de filosofia. Agora, não dá para fazer, infelizmente, uma faculdade de filosofia para procurar trabalho no nosso mercado de trabalho no Brasil. Tá. Então, por mais que a gente goste, infelizmente a verdade é que a gente tem que pensar no nosso trabalho do ponto de vista da relevância para o cliente. Então, o que a gente vai fazer no mercado jurídico, logicamente que a gente goste, que a gente se familiarize, mas que vai ser relevante. Então, é buscar dentro do mercado o que o cliente está procurando para a gente atender necessidade, porque como escritório de advocacia e departamento jurídico é isso que nós somos, prestadores de serviços, e a gente tem que, então, se especializar. Esse é o maior conselho. E dentro dessa especialização, é buscar conhecer esse tipo de plataforma, utilizá-la da melhor forma possível, atender a maior parte de clientes e ser relevante naquilo que faz como trabalho, ter a satisfação dele, porque todo escritório, todo advogado que faz isso, retém o cliente, mantém a satisfação, ele se torna relevante, ele não fica no trabalho repetitivo e ele começa de fato a ser um parceiro de negócio. E são para esses profissionais que a tecnologia não vai ser nenhum empecilho, muito pelo contrário, vai ser um grande ajudador e vai impulsionar ainda mais esse tipo de profissional, esse tipo de visão. E aí, pessoal, é uma outra discussão que eu vejo paralela a essa, né, muito próxima. Eu tenho conversado com sócios, fundadores de escritórios e gestores, e muitos estão preocupados, dizendo, puxa, será que a inteligência artificial também vai roubar meus clientes aqui da banca? Qual que é a visão que vocês têm dessa discussão? Antes que a inteligência artificial roube os clientes do escritório, o escritório precisa adotar a inteligência artificial para reter os seus clientes. É uma realidade que não dá para segurar. Se me permite, aqui eu vou ser um pouco ousado em dizer o seguinte: a gente, como advogado, como escritório, como departamento, não foi uberizado. Não existe aplicativo vendendo os nossos serviços como existe para todos os outros segmentos do mercado, por um único fator, OAB. Ninguém tem uma OAB como nós temos, advogados, que nos defende e que manteve o escritório na forma que ele é. Agora, esse tipo de tecnologia, ninguém segura. A OAB não segura. A OAB não segura. Ele está entrando no mercado e nós estamos sendo emergidos por ela, queira ou não. Então, essa é uma vertente, uma linha, uma tendência que não tem como segurar. Então, a gente precisa se especializar, se antecipar e já se posicionar como escritório tecnológico de ponta para os clientes, senão nós vamos perder a relevância. O escritório que pensar que, se ele continuar trabalhando
trabalhando, como trabalhou os últimos 20 anos porque dava certo, vai continuar dando, é um risco muito grande para a própria existência desse escritório. Um assunto interessante aí, em relação ao que o Ozzy está dizendo, Leandro, é que a nossa OAB São Paulo aqui, né, está lançando o primeiro marketplace de legal techs da OAB do Brasil, e tem um fator cultural muito importante, né, porque há poucos anos atrás, justamente, as OABs discutiam, né, essa questão de substituição, não pode usar tecnologia, tinha alguns problemas até de notificar algumas startups, né, e eu ajudei lá o projeto, né, a doutora Patrícia, que é presidente, o Leonardo Ciclo, vice, e o Solano, que é responsável por esse projeto, me convidou para a gente desenhar, e a gente trouxe alguns argumentos, né, principalmente ali de Londres, que tem um projeto de apoio do setor público, das empresas, para fortalecer o direito, falar, nós vamos ser líder mundial do direito, né, como é que a gente traz mais eficiência, como é que a gente traz mais tecnologia, né, e mudar essa discussão de que vai substituir para um diferencial competitivo, que nem a gente está falando da medicina. Olha só. E aí, do mesmo jeito que você tem a CAASP, né, que tem os benefícios lá, que você entra na página, você tem plano de saúde, etc. Então, a OAB está criando o primeiro marketplace do Brasil de legal techs, mudando esse paradigma de substituição para diferencial competitivo, né, ajudando os advogados a entenderem. Então, é um projeto pioneiro muito relevante aí nessa discussão cultural e que mostra realmente esse caminho, né, de a gente entender que a tecnologia não tem volta, que ela tem nos ajudado para muita coisa, que a gente então tem que pensar, né, qual é a melhor maneira de a gente utilizar, para quê. E um outro ponto, né, respondendo aí a sua pergunta também, o que a gente precisa fazer, também olhar as tendências, né? Então, pensa aí, produção de dados, não existia essa área há alguns anos atrás. Sim. Hoje é uma área estabelecida em muitos escritórios, com grandes clientes nesse assunto, né? Você tem uma demanda de profissionais, de contratação desses profissionais, você não tem quem contratar, né, que está estudando de fato e tal. Se a gente olhar a inteligência artificial agora também, né, você vê várias questões de discriminação, né? O próprio ChatGPT, uma pessoa lá, você pesquisa o nome dela, saiu esses dias que ele tinha feito um assédio e tal, e era mentira, você pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Você tem um outro dando um golpe agora que sintetiza a sua voz e manda um WhatsApp para a mãe com a sua voz. Mãe, eu tô aqui, preciso de você e tal. Manda um Pix agora. Então, assim, se a gente olhar, a gente também tem um monte de desafio. O artigo 20 da LGPD já disse que é o direito à explicação, né? Como é que a gente vai entender essas decisões automatizadas. Então, vai ter um mercado muito grande em 2, 3, 4 anos relacionados a esse impacto de tudo isso nas pessoas. Então, você tem um olhar para quem trabalha para as empresas, né? Como é que a gente ajuda as empresas a ter essa preocupação ética, a estar compliance com a legislação, né? A criar produtos e serviços com essa preocupação de diversidade, né? De governança. E do lado das pessoas também, como é que você vai ajudar nessa tutela de direitos de quem vai ser impactado negativamente por isso. Então, a gente tem que olhar essas tendências, para onde o mercado está indo, né? Sabe o Milton Nascimento, não é? Que o artista tem que estar onde as pessoas estão, não é isso? Então, é isso, para onde o mercado está indo, né? Para onde as coisas estão indo. Então, é para lá que a gente tem que ir também. Então, como é que a gente olha um pouco para frente, né? Ver quais são essas novas áreas e oportunidades, porque tem certas coisas que vão ficar para trás, que não vão ser mais assuntos relevantes ou que vão estar resolvidos de outra maneira. Então, a gente sempre está atualizado, olhando para frente, aí, que eu tenho certeza que não vai faltar trabalho aí para quem se especializar aí nesses assuntos e no impacto de tudo isso na sua própria área de atuação. E, pessoal, vocês acham que os departamentos jurídicos, eles estão mais preparados que as bancas para explorar os diversos recursos que a inteligência artificial traz ao direito? Eu vou te dizer que, infelizmente, sim. Por quê? Tá. Porque o departamento jurídico, por estar dentro de uma empresa, ele acaba contando com áreas, às vezes, muito avançadas de tecnologia que os escritórios não contam. Isso é uma grande vantagem para o departamento jurídico, que acaba trazendo tecnologia por estar no DNA da empresa. O escritório de advocacia, ele precisa ser como que um trabalhador autônomo. Se ele não investe nisso, se ele não trabalha no perfil e no skill dele, para ele ter essa percepção, ele fica em total desvantagem. E aí o que a gente vê em boa parte do mercado, Leandro, infelizmente, é o escritório de advocacia correndo atrás de tecnologia simplesmente por ser uma exigência do cliente, não por ser algo proativo de inovação em que o escritório surpreende o cliente. Então, esse é um ponto que eu acho que é extremamente relevante e eu digo de novo que, infelizmente, ainda o departamento jurídico acaba tendo essa grande vantagem em cima de alguns escritórios de advocacia. E é interessante sua pergunta, Leandro, porque assim, qual é o movimento que a gente viu nesses últimos anos?
que é isso que o Wallace está falando, né? O jurídico dentro das empresas era mais analógico, então a gente começou as outras áreas, né? Você vê, a área de tributário, né? Sempre teve mais essa questão de número, mesmo planilhas, né? Que começava ele de Excel e tudo mais, mas eram informações mais organizadas, né? Padronizadas. A gente tem as outras áreas de negócio, né? Então você vê uma pressão das outras áreas, falando, olha, a empresa inteira já está se digitalizando e trazendo tecnologia. Agora você, jurídico, também vai ter que fazer assim. Então você tem essa pressão da empresa para o jurídico e o jurídico, assim, trazendo essa demanda para o mercado. Olha, aqui é a minha empresa, eu estou tendo que me digitalizar e ter esses fluxos dessa maneira, ter informações mais precisas e organizadas, ter ambientes de colaboração, e você também tem que me entregar o serviço assim, porque assim que a empresa está pedindo para mim, entendeu? Então essa pressão vem da empresa para o jurídico e do jurídico para o mercado de escritórios, né? Então é esse movimento que a gente vê e que está demandando, e a gente há muitos anos vem falando isso para os escritórios, né? E fica toda essa discussão de investimento, de como fazer, e é natural, né? Tudo isso é muito novo, mas de fato a gente vê que muitas vezes a empresa não tem, lógico que isso mudou muito, especialmente no último ano, né? Depois da pandemia, e agora o ChatGPT que veio aí, de fato todo mundo entender de verdade, né? Como isso vai impactar e tudo mais, mas assim, há muitos anos a gente falando isso dos escritórios, e aí a gente vê que os escritórios, né, ficam pensando como fazer, e as empresas têm que ter uma agilidade, e eles acabam fazendo internamente, entendeu? Então, agora que os escritórios estão de fato, né, começando a ter orçamento, começando a fazer, mas de fato, deixando aqui pro pessoal, né, que fica preocupado, mas eu não comecei, eu não tô fazendo, eu olho todo mundo fazendo um monte. A verdade é que isso também não está acontecendo, né? Mesmo os lugares mais avançados, se avançou numa área, você tem um tipo de tecnologia, tá todo mundo começando, é um projeto, né? Todo mundo entendendo como utilizar, mas de fato nós estamos no momento certo ainda para começar. Dá tempo para todo mundo, que a gente precisa entender esses impactos, né? E como é que a gente vai começar a introduzir. E uma coisa que eu aprendi desde o começo, né? Pensar grande e começar pequeno, que é isso que funciona, né, Wallace? Quer dizer, eu tenho um monte de área no escritório. Não, eu vou começar pela área trabalhista, eu tenho mais processo. Vou começar pela área de contratos, né? Que eu tenho mais serviço nessa área. Então, eu acho que são esses cuidados aí que a gente tem que tomar. Ou a área de especialização ou a área de dor. Muitos projetos nós já começamos para retenção de clientes. Olha, o cliente X eu dou aqui para perder e um outro concorrente está fazendo muito melhor que eu. Como é que eu posso otimizar? Muitos projetos nós começamos por aí. Então, ou por uma visão, ou que seja por uma dor. Mas o interessante é o escritório não entender que simplesmente faz parte do jogo, ganhar e perder cliente, sem que ele inove e acompanhe o mercado para ele ter um índice de retenção que seja o maior possível para ele. E, gente, nosso episódio está caminhando para o final, e aqui para a gente fechar, na opinião de vocês, quais serão os traços humanos mais valorizados a partir de agora com o avanço da inteligência artificial no direito? Você tem essa discussão, né, que todo mundo fala hard skills, soft skills, né? Hard skills é o próprio conhecimento jurídico, né? Então, isso não vai mudar, né? Hoje eu até vi, tá passando aí, né, um goleiro, não sei se alguém viu aí nas redes sociais, né, que ele estudou como cada um batia, daí ele colocou na garrafinha de água dele, né? Aí entre cada pênis ele lá falava fulano, esquerdo, ciclano, direito, uma cola, e ele foi... Era uma cola. Então, primeiro, né, a tecnologia é uma probabilidade, não quer dizer que você estudou que a pessoa sempre bate do lado direito que ela vai bater daquela vez, não quer dizer que a maioria dos processos tem aquela decisão que o seu também vai ter, certo? Então, ela nos ajuda a trazer uma probabilidade, nos ajuda a ter uma maior chance de acerto, certo? Então, como é que a gente vai utilizar tudo isso, né, no nosso dia a dia, como a gente falou, mas no fundo, o conteúdo de tudo isso é direito. Então, o hard skills sempre vai continuar super importante. E essa nova discussão, que é de soft skills, é justamente, né, habilidade de negociação, de relacionamento, né, porque também hoje muitas dessas questões dos clientes e como é que a gente entende aí as coisas vendo do relacionamento, né, como é que a gente faz benchmark também, que é outra coisa que está na moda aí, né, como é que um aprende com o outro, todo mundo estava fechado no seu casulo, né, agora está todo mundo também muito mais colaborativo. Então, essa parte de soft skills e a parte que a tecnologia nunca vai fazer é a parte de criatividade, né, de juízo de valor, entendeu? Então, como é que a gente aprende a usar tudo isso? Como é que a gente aprende a trabalhar em projetos, né? Como é que a gente aprende essa questão do design, que é entender o problema, pensar na solução, depois como é que a gente vai entregar, né? Então, tem esse novo caminho que é o que a gente não aprendia na faculdade, né? Que é toda essa parte de gestão, de relacionamento e de aprender essa lógica de projetos e de uso de tecnologia, que são grandes tendências aí, necessidades desse profissional atual e do futuro. E antes de responder quais são os traços humanos mais valorizados, eu diria
sugerir o seguinte: quando você entra num aplicativo para ver o saldo do banco, com quem você conversou ali, quando você entra num aplicativo para fazer uma compra, pode pensar nesse aplicativo aí que você está pensando agora lá, chinês, por exemplo, pode ser qualquer um, com quem você conversa, existem seres humanos ali por trás. E eu acho que a melhor forma de a gente pensar o direito é essa, é você pensar o seu escritório digital com o seu cliente te demandando de uma maneira extremamente digital, com seres humanos por trás. Com essa introdução, eu começo a responder quais são os traços humanos mais valorizados. Primeiro, é você trabalhar na humanidade o máximo que você pode, como o Zavaglia comentou, mas você trabalhar em sintonia com as tecnologias. Porque aí sim você vai conseguir ter um serviço de altíssimo nível, humanizado naquilo que precisa, através de plataforma digital. E aí sim você tem essa questão do profissional do direito próprio e pronto para o mercado digital. E a gente está fazendo, Leandro, uma pesquisa na AGV, no CEP, que é o Centro de Inovação e Pesquisa da AGV, né, do qual eu faço parte, que é Direito de São Paulo, e a gente está fazendo uma pesquisa de 18 meses em 3 pilares, né? Justamente um pilar é novas oportunidades, que é isso que a gente falou, novas áreas, impacto do direito, tudo isso, né? Tecnologia aplicada, como de fato o mercado está utilizando, para quê? E esses 2 pilares como bases de entender habilidades e competências. Então, como é que a gente forma esse advogado do futuro, né? Como é que a gente vê isso? Então, fiquem atentos aí, no final desse semestre, começo do semestre que vem, nós vamos soltar essa pesquisa, 1 ano e meio, né? Apoiado por muitos escritórios e empresas, a Consulmões é uma das apoiadoras dessa pesquisa também. Então, a gente está estudando e vão ter coisas muito interessantes aí para a gente apresentar, mas uma delas que eu já posso adiantar é essa discussão de soft skills mesmo, que está muito em alta e é uma grande necessidade do mercado e uma oportunidade para todos nós. Muito bom, pessoal. Gostaria de agradecer aí a participação de vocês aqui no Juridicast, né, para discutir um tema aí que está em alta e que certamente ainda vai continuar muito tempo aí nas grandes discussões do mercado, né? E mais uma vez, meu muito obrigado aí por participar aí desse episódio aqui que é especial, né? Nosso episódio aqui de número 150. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Wallace. Obrigado, Leandro. Grande abraço a todos. Prazer muito grande. Obrigado novamente pelo convite, a você que ficou até o finalzinho para poder nos ouvir. A gente fica à disposição. Obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.